Marcela, todo mundo sem fone. Todo mundo. Não é isso, querida amiga? É isso. Eu acho que a gente O cabelo da Marcela tá pro lado esquerdo, eu vou jogar o meu pro lado direito para ficar equilibrado. Então eu vou jogar o meu também, ó. Nossa Senhora, ó. Você tá em Goiânia? Onde você tá? Eu vou jogar o meu fora, porque eu tô vendo o cabelo, às vezes a qualidade, às vezes eu vou jogar o meu nem para direita nem para esquerda, eu vou jogar o meu fora. Ainda bem que você não é muito vaidoso. Tá certo. Quando é que começamos? Bom, acho que já estamos ao vivo, viu, pessoal? Já estamos? Everyone can hear you, yes. Ready to begin? Yes. Então vamos lá, pessoal. Acho que é. Dar as boas-vindas a todos, obrigado a todos que nos assistem. Dizer que é uma honra ter comigo a doutora Maristela Lobo, que é uma pessoa extremamente capaz, uma pessoa que abraçou a orofacial e tem a orofacial na vida dela, da mesma maneira a doutora Marcela Bernardes, que também é uma pessoa que vive a orofacial. Todas duas não foram pessoas que vieram do nada, que começaram só na orofacial. Elas já tinham um background, já existia uma questão odontológica, já existia uma questão restauradora, já existia uma noção odontológica focada em boca. E aí o que houve com elas foi a mesma coisa que houve comigo, né? Uma expansão dos conhecimentos, que é uma coisa fantástica. Então, eu entendo que a SBUE, há 25 anos atrás, a SBUE veio com uma proposta nova de falar de odontologia estética, na época que falar de odontologia estética era um crime. Ela quebrou esse tabu e falou, não existe só função, existe estética também, é importante a estética. E hoje nós vemos que o quanto esse movimento da SBUE, há mais de 25 anos atrás, foi um movimento de vanguarda. Hoje nós temos a confirmação do quanto essa estética oral é importante. Mas o conhecimento é dinâmico, assim como são as profissões, também dinâmicas. E era natural que nós viéssemos a expandir esse conhecimento para fora da cavidade oral. Então, na época que eu fiz faculdade, há 300 anos atrás, né? Há 30 anos atrás eu fiz faculdade, e os meus professores diziam o seguinte, é preciso ver o paciente como um todo. Tá. Aí eu vejo o paciente como um todo, e daí? Eu faço o quê? Primeiro que não existia uma noção de face, de como linkar as coisas da face com a boca. Então, a primeira pessoa que realmente linkou isso foi o Christian Kohlmann. Christian Kohlmann falou, não, vamos traçar uma linhazinha aqui, ligar o olho para o central, ligar a asa do nariz ao canino, para a gente ver a largura dos 6 anteriores. Tá, muito legal esse conhecimento do Christian, né? Muito legal você poder linkar esse conhecimento de face com as medidas da face, dizendo qual que é a medida ideal do dente, qual que é a posição ideal do dente. Então, as medidas faciais, dimensionando e posicionando os dentes. Fantástico. Só que aí vem uma outra questão. E se essa face não estiver ideal? Como modificar esta face? Eu vou pedir para um cirurgião plástico. Será que ele vai entender o que eu quero? Será que ele vai respeitar o que eu quero? Eu vou pedir para um dermato. Eu preciso que esse nariz seja assim, eu preciso que essa boca seja assim, eu preciso de diminuir a dominância do central, aumentando a dominância do lábio. Será que ele vai acatar isso? Não. Então, é um conhecimento que pertence a nós, e é nós que temos que lidar com isso. E, graças a Deus, a SBUE está aberta a isso, a SBUE está plenamente aberta a isso, então foi institucionalizado um dia em que nós, né, eu, a Andréia Tedesco, a Maristela Lobo e a Marcela Bernardes, nós coordenamos sempre, nós 4, né, as 3 meninas e eu, nós coordenamos sempre esse dia de orofacial, que é muito legal a gente começar o congresso com isso. Então, eu queria que todos estivessem convidados, né? Esse ano a SBUE foi adiada, a SBUE 2020 foi adiada para 2021, e a nova data será de 17 a 20 de novembro de 2021. O local do evento é o mesmo, é o Enotel. Quem já teve oportunidade de se hospedar no Enotel sabe o tanto que é legal. Então, o evento não foi cancelado, o evento foi adiado, que é uma coisa até que foi feita em função do próprio associado, para proteger o associado.
Então, a programação está intocada, né? Quem esse ano está pensando que não vai ter congresso, está enganado, porque vai ter um congresso online de 16 a 21 de novembro, durante 5 dias, todos os dias, das 19 às 21h30, haverão aulas online, então ninguém vai ficar sem se atualizar esse ano, e para o ano que vem, nós tivemos a grade científica mantida, o evento foi adiado, vai ser no mesmo local, né? E a programação é a mesma, nós vamos discutir um pouquinho sobre essa programação, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essa programação aqui, e é uma programação espetacular, vindo de uma pessoa também espetacular, que é o Christian Kohlmann, que hoje é um dos 10 dentistas mais influentes da atualidade, e durante esse evento nós teremos o nosso dia de orofacial, e é para isso que a Marcela e a Maristela estão aqui comigo, para falar um pouquinho sobre essa grade, um pouquinho sobre a orofacial. Então, com vocês, a palavra, fiquem à vontade, uma das duas meninas quiser falar inicialmente, pode falar. Bom, deixa eu falar aqui, até para uma questão de idade, né? A Marcela é mais nova. Tem suas vantagens, né? Então eu já vou me colocar aqui na posição. Os dois já foram meus professores, meus mestres um dia, com certeza vai ser você agora. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Estar com vocês em live ou presencialmente é sempre muito agradável. Vocês são pessoas inspiradoras, admiráveis. Eu tenho uma admiração muito grande pelo meu mestre Altamiro Flávio, com quem eu aprendi muitas coisas, né, com quem eu aprendo ainda muitas coisas. A Marcela também é uma parceirona em vários momentos, né, desde a época que foi minha aluna no Senac, sempre um expoente, sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito doce, e traz essa doçura também para o trabalho dela, para a visão dela da harmonização, então acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o que nos une, né, a vida une as pessoas pela mentalidade que elas têm, então o que nos une muitas vezes é realmente encarar a harmonização orofacial como uma oportunidade que só o dentista tem de unir conhecimentos intra- e extra-orais, né? E isso realmente é um benefício muito grande para o cirurgião dentista e também para o paciente. Nenhum outro profissional da área de saúde, não desmerecendo as outras profissões, tem esse conhecimento interligado. Então, a possibilidade de avaliar, né? Quando que eu vou mexer na face ou alterar algum parâmetro de face antes de ir para o intraoral, ou quando eu vou alterar as estruturas intraorais e o impacto que isso gera na face. Então, esse conhecimento... Que foi uma questão até que, surpreendentemente, o próprio Yves Pitangui levantou, né? Exatamente. Talvez o maior cirurgião plástico que temos tido da nossa história, ele levantou essa questão que você está falando, né? E, com certeza, por uma percepção clínica muito importante, muito grande, pela casuística que o Yves Pitangui teve, né, durante a vida dele. Acho que nos 20 anos da SBOL, ele deu uma palestra no congresso. Sim, foi maravilhoso. Foi o Marcelo que trouxe, né? Foi. Percebendo essa questão, né? Não adianta, muitas vezes, você tentar estruturar a face se a questão estomatognática não está ideal do ponto de vista de saúde, função, estética, então, de estrutura que isso devolve para a face. E foi justamente por isso que eu me encantei pela harmonização orofacial há 8 anos atrás, e desde então venho estudando, e acho que é importante as pessoas perceberem também que, como é uma área nova, né, é uma área que sai um pouco da zona de conforto do cirurgião dentista tradicional, né, daquilo que a gente aprende na faculdade, de uma maneira geral, todos nós, eu também não tive nada de fácil, embora o professor falasse, temos que ter uma visão holística do paciente, temos que entender o paciente como um todo. Mas, sim, como que era isso? O todo era uma falácia. A gente ficava de mãos atadas, né? A gente só tinha orto, claro, a bucomaxilo também, né? Mas a gente ficava, de certa forma, de mãos atadas. Eu acho que hoje a gente vive uma realidade de interdisciplinaridade muito grande, que na época que eu me formei não existia, né? A pessoa tinha que ser um super especialista. Então, eu sou um super especialista em ATM, eu sou um super especialista em dente, em borda incisal, etc. E hoje não. Saber o tudo do nada, né? O paciente chega com um problema complexo para você, vai com a batata quente ali, né? E essa batata quente tem uma série de fatores associados, e a gente tem que ter esse conhecimento. Então, uma questão que o próprio presidente da SBOE, né, o Christian Kohlmann, levanta, é essa questão de que hoje, se ele fosse procurar uma pessoa, ele ou um filho dele,
Ele queria que o diagnóstico inicial dessa pessoa fosse feito não por um super especialista, mas por um super generalista. Porque o super especialista vai tender a trazer tudo para o lado dele, né? Enquanto que o super generalista, ele tem uma ideia geral de tudo e vai dizer, olha, o ideal é você fazer isto, né? Exato. A gente está se voltando, né, de novo para a prevenção, para o generalista, e isso é muito bom, né? Lá na Nova Zelândia, eles têm um ditado que diz o seguinte, quando você tem um martelo na mão, tudo que aparece na sua frente parece ser um prego, né? Prego, Tudo com aquilo. Até e você, Marcela, o que tem a dizer? E o bacana, bom, primeiro queria agradecer por estar aqui com vocês dois, que eu admiro muito, há muito tempo, né? Cada um de uma vertente, né? Orofacial e sorriso, né? Com a Maristela, o nosso curso lá com o Scopin, que foi maravilhoso também. Eu queria agradecer a presença de todos, uma honra estar aqui. E queria, inclusive, salientar que o Christian Coachman, ele tem uma equipe, né? Acho que você até foi no congresso, né, Maristela? Em Miami. O professor Altamiro é um dos expoentes da equipe, e tem o Oral Facial Club, né? Então, e que esse braço, esse ramo da odontologia está dentro da SBOE, que é uma instituição, acho que a mais respeitada no Brasil de odontologia estética e que divulga o trabalho, né, dos brasileiros com um nível muito, muito alto no mundo todo. Eu concordo com você quando você diz isso, eu entendo a SBOE como um filtro, né? A gente tem esse respeito da sociedade, né, que sempre trouxe só palestrantes de qualidade, enfim, técnicas e estudos científicos e clínicos, né, aliados, que são mais legal da sociedade, que ela alia a ciência com a clínica, né, não fica só na teoria da ciência e dos estudos, né. Então, isso, para mim, é o mais incrível da SBOE. A primeira vez que eu fui na SBOE, eu fiquei encantada por isso. Então, é um respaldo muito grande, né, a orofacial estar dentro da SBOE. E ter conquistado isso, né, e mostrando, enfim, respeito, um equilíbrio, né, nada, enfim, em excesso e nem com achismos, né, nem empírico. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Graças a Deus. Eu vejo isso aí como a SBOE, da maneira como você está falando, como sendo um grande filtro, né? Porque Sim. Todas as pessoas da SBOE, as pessoas que participam, que fazem os convites, que são os presidentes, que são os colaboradores, os diretores, todos participam de vários congressos pelo Brasil e pelo mundo. E acabam trazendo o que há de melhor, né? Não só de congresso, como também de autores de livros, de autores de artigos, né? Uhum. E eu acho que essa grade esse ano, nós já podemos começar a falar um pouquinho da grade, né? Sim. Eu acho que a grade esse ano está realmente espetacular, né? Então, vamos falar um pouquinho da grade. Eu vou compartilhar a tela aqui para vocês poderem ver as pessoas da grade. Tá aparecendo aí, bacaninha? Tá. Então, vamos lá. A primeira pessoa que vai falar é a professora Luciana de Oliveira. Ela é uma pessoa que já estudou muito, ela já trabalhou muito com DSD, né? Ela é membro, ela é DSD member. Ela também trabalha muito com laminados cerâmicos. Ela já fez cursos variados de farmacologia. Também é ortodontista, então não é uma pessoa que entende só de face de orofacial, ela entende também de posição dental, o que é muito confortável para nós, né? Uhum. E a Luciana vai falar de uma coisa muito legal, que são os tratamentos superficiais da pele. Eu entendo isso como uma possibilidade das pessoas que estão com medo de procedimentos que possam parecer um pouco invasivos, porque eu acho que nada que a gente faz em orofacial realmente é invasivo, comparado a uma cirurgia plástica, uma ritidoplastia, uma rinoplastia, por exemplo, acho que nada é invasivo, mas mesmo assim as pessoas ainda, algumas pessoas que não entraram se assustam um pouco. Então, eu acho que seria uma excelente porta de entrada você assistir a aula da professora Luciana Rezende, porque ela vai falar de tratamentos superficiais da pele, que é um tema muito amplo.
as possibilidades para você servir melhor aos seus pacientes e, logicamente, receber a devida remuneração por isso é muito grande, né? Inclusive, era uma área que eu não explorava muito no início, né, da humanização, quando eu comecei a atuar, e hoje eu percebo a necessidade que esse complemento tem dentro da clínica. Certo. Uma pele estruturada, é outro resultado, tanto preenchimento quanto toxina botulínica, e faz muita diferença. E realmente as pessoas, elas ficam viciadas nesses bons resultados, né? Sim. Então, você acaba fazendo um fluxo dentro do consultório, e quando eu falo em fluxo dentro de consultório, as pessoas pensam assim, quer ganhar dinheiro. Não, dinheiro não é tudo. Claro que você tem que receber por isso, e recebe-se muito bem por isso. A questão é que você cria também um link com o paciente, você faz uma fidelização com o paciente, porque quanto mais o paciente te procura, é diferente de uma prótese que você faz e que você espera que essa prótese dure 15 anos, 20 anos. Esses tratamentos são tratamentos, alguns deles, de uma periodicidade grande. Então, você pelo menos vai ver o paciente pelo menos 3, 4 vezes por ano. Isso é muito legal, é uma coisa muito boa, isso cria um link muito legal. E a Luciana, a primeira vez que eu assisti a Luciana falando, eu fiquei impressionado de ver o número de pessoas perguntando e ávidas por informação. Quando terminou a aula, eu não dava conta de andar, porque as pessoas não saíam do lado dela, foi muito legal. Legal, muito bom. Essa parte de superficial da pele é uma coisa que quem não está dentro da ROF não entende muito o dentista fazer isso, mas quem já está na ROF como nós, vemos realmente a importância. Quer dizer, a gente termina utilizando menos injetáveis quando a gente tem uma pele mais viçosa, mais bonita, você termina usando menos material, é importante. Você, Marcela, quer falar alguma coisa sobre? Não, acho que eu dei até meu testemunho aqui, que eu não queria entrar muito na área de pele, né, queria ficar só nos injetáveis, e hoje eu vejo uma necessidade grande junto aos meus pacientes, e até para conseguir, como a Marcela disse, resultados melhores, né, mais otimizados. Eu acho que você vai se encantar, porque na primeira vez que eu assisti, eu fiquei assustado com a quantidade, a diversidade de possibilidades que existem. O que eu faço mas o que é o grande funil? É o diagnóstico. Uma vez que você tem um diagnóstico de pele, que você aprende a fazer um diagnóstico de pele, aí fica muito mais fácil você fazer a indicação, né, para você não sair atirando para todo lado. Bom, depois disso, nós teremos o Dr. Célio Dantas, que ele é um fenômeno em termos de galeria de sorriso, porque ele já ganhou no Newton Fall, ele já ganhou no Estética Goiás, ele já ganhou na SBUE, então ele ganhou em todas as galerias de sorriso. E no último reencontro, ele deu aula, né, o professor Newton Fall convidou ele para dar uma aula, e eu já conhecia o trabalho dele, eu trabalho com ele tem 25 anos já. É uma pessoa encantadora, tem um conhecimento fantástico e passa de maneira super simples. E ele vai falar de DVO, porque isso tem um impacto na face, é claro, e ele vai falar de aumento de DVO de uma maneira execuível, porque eu vejo algumas pessoas falando de aumento de DVO de uma maneira tão complicada, mesmo que essa pessoa saiba, que essa pessoa seja excelente no que ela faz, muitas vezes ela não consegue direcionar tão bem como o Célio direciona, de uma maneira tão organizada e simples. Então, eu acho que é um convite que eu faço para todos, para que possam assistir, que realmente vale muito a pena. E como rejuvenesce de dentro para fora um aumento de DVO, é impressionante, né? Isso, de dentro para fora, exatamente. De tudo, né? Eu acredito que a presença dele na grade da ROF, né, dentro da SBOE, marca muito a posição do reabilitador como um harmonizador orofacial também. Quer dizer, nem sempre você precisa ser um injetor para ser um harmonizador orofacial. Ótimo. Muito legal. E uma coisa que... Pode falar, querida, desculpa. Não, mas eu acho que já vi os trabalhos do Célio e realmente ele é uma pessoa encantadora e tem trabalhos incríveis nisso. Eu estarei na primeira fila lá, absorvendo os conhecimentos. Ótimo, ótimo. E uma coisa que eu vejo, principalmente para a cereja do bolo, né, que para muitas mulheres a cereja do bolo é a volumização labial, quando você
aumenta a DVO, você diminui a pressão sobre o vermelhão dos lábios. Então, isso por si só já aumenta o volume do lábio, faz com que você tenha um espaço maior para preencher, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né, sobre isso. Muito bom. Agora, outra pessoa, professor Flávio Lupozelli, que é um cientista, é um pesquisador. Para quem gosta de uma aula científica e muito bem embasada, essa é a pessoa. Ele é um pesquisador de cirurgia experimental na Unifesp. Ele é uma pessoa muito ligada à Escola Paulista de Medicina, pessoa também muito ligada à Sociedade Brasileira de Toxina e Implantes Faciais, presidente, vice-presidente, diretor científico, enfim, ele já passou por várias coisas na SBTI, está na SBTI desde a formação dela, né? A SBTI, entidade que tanto lutou para o reconhecimento da ROF. Então, esse é o nosso amigo Flávio Lupozelli, e ele vai falar... Acho que ele está ligado à Allergan também, parece, não? Oi? Acho que ele está ligado à Allergan também. Eu não sei se ele está ligado à Allergan, mas se tiver, ótimo, porque a Allergan é uma empresa séria. Em termos de pesquisa, a Allergan, falando de Botox, é padrão ouro para comparação de todos os papers, né, que nós temos. Todos os papers vão usar aí, número 1, como padrão ouro, a toxina botulínica da Allergan, realmente. E ele vai falar sobre bioestimuladores e preenchedores. A questão é, bioestimulador preenche? Outra questão, vale a pena fazer um bioestimulador ao invés de já partir direto para o preenchedor? E qual que é a indicação seletiva entre o outro ou os dois? Os dois. Então, acho muito bacana o tema. E a qualidade das fibras, enfim, elásticas, colágeno, que os dois ajudam a estimular a formação. Ele fala bastante disso também. Isso é muito legal. Quer falar, Maristela, também? Eu quero dizer que o Lupozelli tem no DNA dele, né, a pesquisa de neurotoxinas, porque ele é neto do Vital Brasil, fundou o Instituto Butantan aqui em São Paulo, então o Lupozelli realmente é uma pessoa que está muito inserido aí no contexto das neurotoxinas e também dos materiais, outros materiais na ROF, como bioestimuladores e preenchedores, então eu acredito que a palestra dele vai ser muito impactante aí na grade da ROF. Realmente é uma pessoa diferenciada, gosto muito dele. Depois disso, nós teremos o Dr. Roger Kirchner. Você já ouviu falar, Maristela? Já ouviu falar. Já ouviu falar? Mas a questão é, ouviu falar bem ou mal? Eu ouvi falar muito bem. Ele é um anjo, né? Aí eu queria que você, então, já desse segmento e falasse sobre ele. Dá um spoiler pra gente. Olha, o Roger é um dos profissionais que eu conheço, né? Fora o fato dele ser meu esposo, mas ele é um profissional muito dedicado, muito estudioso, né? Ele é muito ávido por essa parte de fios faciais, sempre foi, né? Eu conheço o Roger há bastante tempo e desde então ele sempre foi apaixonado pelos fios. E ele tem realmente uma mão para pôr fio, casos muito bem fotografados, muito bonitos. Não é à toa que o Roger, a clínica dele, né, vamos dizer que está aí 50% de odontologia tradicional e harmonização. E também pelo fato, né, eu percebi aí ao longo do tempo que é muito mais fácil, talvez você tenha essa experiência, Altamira, é muito mais fácil o homem diagnosticar, dizer para a mulher, falar assim, olha, você está precisando aqui de um fiozinho vai ficar ótimo. Porque quando a mulher fala para outra mulher, ela já fica meio assim, deve ser fantástico. Muito legal isso. E aí o Roger, ele tem um volume de pacientes muito grandes e a gente termina fazendo muita coisa junto. Então ele tem aí muita coisa boa para mostrar para vocês. E para o pessoal que vai assistir o Congresso 2021. Ótimo. Isso é um tema muito legal, porque existe a questão de você colocar o PDO e não tracionar, ou você colocar um fio de cones e tracionar, onde usar um, onde usar o outro e quando usar os dois. Isso. Então, isso aí realmente é uma aula impagável. Quer falar um pouquinho, Marcela? Acho que fios é um assunto que nem todo mundo ainda tem esse conhecimento, né? Porque são muitas espessuras, são muitos subtipos, então eu acho que vai ser bem interessante.
Coisa boa. Realmente, como existe uma profusão enorme de marcas e possibilidades, às vezes fica difícil para quem está começando saber o que é bom, né? Mas E teve um tempo que era moda você ir em congresso e as pessoas falavam assim, sabe qual que é a melhor resina? É aquela que você tem na geladeira. Eu vim aqui para ouvir isso? Eu estou vontade de levantar e pensar, professor, qual que é a resina que eu tenho na geladeira, por favor? Com certeza não foi. Que coisa, e essa foi uma ideia que foi passando de um para o outro, que parecia uma coisa ética, não falar de material. Ai, por favor, eu quero ir no congresso para dizer, professor, qual que é a sua experiência com este material? Isso. Vale a pena, né? É para isso que nós estamos indo nos congressos e eu acho que é isso que o Roger vai fazer, né? Vai. E outra coisa, os pacientes chegam no consultório muitas vezes pedindo os fios, porque vêm os resultados de outros pacientes. Então, E cada vez mais tem o Dr. Google, né? Como diz o meu querido amigo Roger Zambonato, a pessoa vai lá no Google e vê os fios, sabe que existe uma coisa chamada fio, e ele quer o fio e quer saber se o caso dele se encaixa nisso e vai atrás de um diagnóstico. É isso mesmo. Pois é. Depois disso, nós teremos a doutora Márcia Viotti. E a Márcia Viotti, ela sempre fala junto com a Maria Giovanni, as duas têm essa história de falar junto, elas falam muito sobre complicações, mas esse ano elas estão com um tema diferente, que é o uso terapêutico da toxina botulínica e preenchedores na harmonização orofacial. Falar de terapêutica, o quanto é importante a terapêutica e quais são as possibilidades terapêuticas. Não focar só em toxina botulínica para a função. E esse ano, devido à importância, ao crescimento delas, nós achamos por bem, né, Maristela, Marcela, Andréa Tedesco e eu, achamos por bem separar as duas e dar um tempo maior para as duas, né? Então, Maria Giovânia ficará separada aí da Márcia para ter mais tempo para falar sobre isso. Lá no MAC, né, Altamiro? Sim. Na aplicação das peças Sim. E elas fazem por amor mesmo, né? Por amor. E muito conhecimento, uma humildade, assim, impressionante. Enorme. A Márcia deve ter ido já no MAC no mínimo umas 15 vezes, né? Ao longo desses anos todos. Uma dedicação enorme, né? São muitos anos comigo. A Giovanni umas 10 vezes já no MAC também. Então, já conhecem muito de anatomia, de posição 3D, de musculatura, que é o target, né? É o alvo das toxinas botulínicas. Você sabe que o Roger fica um pouco enciumado até, porque às vezes quando eu quero fazer algum preenchimento, eu falo assim, eu vou lá na Márcia. Ele fica, ué, mas você não vai fazer comigo? Olha, a Márcia ela tem uma mira, assim, no tiro ao alvo, fantástica, ela sabe exatamente onde estão ali os músculos a anatomia que ela tem que trabalhar, e tem uma mão, então, além do conhecimento... É muito legal. Ela tem realmente muito o que acrescentar. E eu acho que essa parte de diagnóstico terapêutico, hoje mesmo eu atendi uma paciente, hoje teve 2 casos interessantes aqui. Um deles, uma paciente que tem uma deficiência horizontal e vertical de mento, o caso dela não é só avançar o mento horizontalmente, mas também vertical para aumentar o comprimento da face, porque a proporção de altura por largura da face estava errado. Essa paciente é uma paciente que veio pedindo preenchimento e eu já falei para ela, olha, seu caso não é um caso para preenchimento, seu caso é um caso para você fazer uma ortognática, você tem que fazer um avanço, nós podemos fazer esse avanço para você. E ela disse, olha, vamos fazer o preenchimento como test drive, e depois de um ano eu faço esse avanço de método cirúrgico. Aí parece que são coisas de Deus, né? Parece que é Deus a todo momento. Na hora que eu estou conversando com ela, chega uma postagem do Roger Zambonato, de um caso de avanço de mento que ele fez, com a paciente que era quase idêntica a essa. Aí eu abri o celular, mostrei para ela e falei, olha, isso aqui é um resultado maravilhoso. Você pode sim fazer o test drive de um ano. Ou você pode fazer um test drive com Photoshop, que é uma das coisas, um dos módulos do nosso curso de especialização é isso, né? E você pode ter uma noção do que você quer e já partir para a cirurgia ou fazer o preenchimento como test drive. E é um caso, até quem tiver a oportunidade de ver no Instagram do Roger Zambonato, é a última postagem dele, caso espetacular. Você viu?
Vi, fantástico, lindo. Espetacular, fantástico. E Muda ali não tudo. existe só a questão estética, não existe só a cosmecêutica, existe a questão terapêutica do Funcional. aumento de espaço aéreo para respiração, né? É, fantástico. Então, é sobre essas questões terapêuticas que a Márcia Viotti e a Maria Giovânia vão falar. Top. Top. Próximo e último vai ser... Ah, não faltou a fotinha da Giovânia, né? A Giovânia está com as incisais refeitas aqui pelo Cláudio Pinho, né? Olha que lindo que ficou. Nossa, tá lindo. Né? Acompanhando o contorno do lábio inferior, ela ficou mais bonita do que ela já é. Tá linda. A Giovânia tem uma característica legal, que é a parte lateral dos olhos mais alta que a medial, né? Isso Sim. na roça tem um nome, chama olhar agateado. Vamos lá. Por fim... Elas vão falar de paralisia hemifacial também ou não? Mais de dor? Elas vão falar de diagnóstico para todas essas coisas, né? O principal é o foco delas, é o diagnóstico. Como diagnosticar todas essas coisas. E agora, por fim, nós temos uma dupla, que é o Dr. Vitor Rogério e o Dr. Marcelo Germani. Os dois são pessoas que vão falar por uma empresa, que é a Galderma, e algumas pessoas não sabem como se posicionar em relação a isso. Ah, a pessoa de uma empresa vai falar? É uma aula de uma empresa? Sim, nós precisamos de boas empresas conosco, né? Não é dizer que, nós queremos qualquer empresa. O Congresso não existe essa história do Congresso estar à venda. Não existe essa história. Que existe uma... Oi? Que prezam pela qualidade, como... Sim, preza pela qualidade. Existe um filtro enorme para isso chegar até a SBUE, né? Então, esse ano, o Vitor Rogério vai falar mais uma vez, junto com o Marcelo Germani. Né? O Vitor Rogério sabe muito e é super humilde também. Sim, os dois são pessoas muito capazes e nós precisamos, sim, muito do apoio das empresas e nós entendermos do material. Cai naquela mesma história que eu falei da década de 90, né? A melhor resina é aquela que você tem lá no seu... Sim, eu quero saber qual é a sua experiência com este caso. Quero saber qual é a experiência dos seus casos, do que você tem de resultado com este material. Mostre, por favor, né? Sim. Isso realmente é de uma valia muito grande. Meninas, com vocês, a palavra. Olha, eu acho que gostei muito do título do Marcelo Germani e do Vitor Rogério, porque, na minha opinião, né, vendo o título, eu imagino uma harmonização orofacial integrada, né? As pessoas acreditam e pensam muitas vezes que a harmonização ela é só toxina e ácido hialurônico, e na verdade não, a gente tem que integrar uma série de tratamentos, por isso que começou lá com a superfície da pele, tem a parte funcional, tem a parte de diagnóstico, agora a associação de toxina e preenchedores, que é uma associação que o paciente requer muito e a gente vê muito resultado. Então, eu acredito que a presença deles aí no final da grade vai ser muito interessante. Isso. Marcela? Bom, conheço bastante os dois. O Marcelo Germani ajudou a gente com o nosso caso no ano passado, na parte dental, uma grande ajuda. Está bem empenhado, os dois são muito ávidos pelos papers, pelos artigos científicos, pesquisas. O Vitor fez mestrado, ele também tem muito conhecimento. E a Galderma, assim, eu sou, sem fazer propaganda, mas assim, eu acho que ele tem uma gama de produtos hoje, o Vitor Rogério fala muito de biomimetização, né, de mimetização dos tecidos da face. Então, essa gama de produtos te permite mimetizar todas as camadas da face, isso que eu acho mais incrível. Osso, né, o G-Prime alto, você mimetiza osso, arcabouço ósseo, depois vai seguindo os de G-Prime menor, então você consegue mimetizar tecidos do lábio, olheiras, por exemplo, então é muito bacana a aula dele. Realmente, Oi, desculpa, pode falar, te interrompi. Falando que vai ser um sucesso. Realmente vai ser muito legal e eu espero que muitas pessoas possam compartilhar dessas aulas, possam assistir essas aulas. E eu acho que uma coisa bacana que nós temos que ressaltar também
é que todas essas pessoas têm um acesso, são muito acessíveis. Todos esses professores que aí foram convidados são muito acessíveis. Não tem ninguém de cara amarrada, não tem ninguém que vá se negar a conversar longos minutos, né, longo tempo com quem vier interpelar alguma coisa. Da mesma maneira, a Marcela Junqueira, da mesma maneira, a Andréa Tedesco, da mesma maneira, a Maristela Lobo e eu. Então, não é preciso ter uma sala específica para isso, né? Nós somos pessoas empenhadas e lá nós estaremos durante todo o congresso para ajudar a tirar dúvidas naquilo que nós formos capazes, né? Então, uma coisa que eu queria também reafirmar aqui é o quanto nós somos todos acessíveis às pessoas que querem entrar na orofacial, se querem... Olha, eu tenho hoje Ó o Negrão. Grande Negrão. Você é um menino maravilhoso. É isso mesmo, a gente fica presente, né? O Negrão é um lord inglês. Eu tenho até vontade de saber onde que o Negrão nasceu mesmo, cara. Eu acho que deve ser algum lugar da Inglaterra, em Oxford, alguma coisa assim. É um grande cavaleiro. Olha, eu não trouxe um bolo porque eu não ia engordar sozinha, tá? Eu trouxe flores para você. Muitíssimo obrigado. Mas a intenção está valendo aqui. Te agradecer. Muitíssimo obrigado, querida. Para mim e para a sociedade, para a SBOE e para a sociedade em geral, né, do mundo. Você enriquece com seu conhecimento, com seus livros, com... Obrigado, querida. Recebo de coração. Né, dessa disseminação do conhecimento sério, embasado. Obrigada. Recebo de coração. Obrigado pelo carinho, né? Nós temos aí muitos anos já de amizade, né? E eu tenho sido presenteado ao longo desses anos todos de vida, ao longo do meu caminho, com muita gente boa. E graças a Deus, esse é um exemplo que eu quero deixar para meus filhos, que é o de se cercar de pessoas do bem, de pessoas que se importam com o próximo, né? E eu acho que o que nós fazemos aqui no nosso dia a dia, na orofacial, na odontologia focada em dente, em gengiva, em endodontia, seja lá o que for, o final maior é isso, é fazer o bem para o próximo, né? E é para isso que nós estamos aqui fazendo essa live, é para isso que nós vamos na SBUE, é para isso que nós estamos aqui focados e juntos, né? E como a orofacial, claro, aliada à odontologia, né, restauradora, como ela traz isso, né? Como ela traz autoestima para as pessoas. Tem vezes que eu fico até emocionada, assim. A paciente volta diferente, ela volta, né, com uma aura, assim, feliz, né? Então, eu acho que isso tem muito significado. E quem ainda não conhece a orofacial, eu acho bacana porque vai passar a conhecer, né, de uma maneira embasada, de uma maneira séria. E quem já conhece vai desfrutar, né, enfim, de conhecimento, que todos esses palestrantes, eles trazem demais uma bagagem, né, muito, muito boa, muito marcante. Então, eu acho que todo mundo pode aproveitar esse braço agora da orofacial dentro da SBOE, fora o congresso todo, né, enfim, todos os profissionais. Eu acho que quem está lá, isso aí que você falou é muito legal. A pessoa, Marcela, que não faz ainda, ela tem a oportunidade de sentar e ver um desfile de opções para saber para onde ela quer ir inicialmente, para saber o que ela tem, o que ela poderia ter de oportunidade inicialmente, onde começar. É um menu, é um grande menu de possibilidades, o que vai ser apresentado na SBUE desse ano, né? Eu vejo dessa maneira o que você falou. E de uma maneira, né, séria, embasada, e não, né, como várias coisas que a gente anda vendo por aí e que acabam até, às vezes, dando uma impressão da orofacial errada, né? Então, aprender o jeito certo desde o início, acho que é a grande dica, né? Hoje também, falando de integração, né, essa paciente que eu acabei citando, o Rogério Zangonato também, para fazer avanço de mento, essa paciente é uma paciente que, para fazer o avanço de mento, ela não pode chegar, sentar e fazer só o preenchimento. Se ela quer fazer um test drive pré-cirúrgico, por exemplo, ela não pode fazer só o preenchimento. Ela tem que fazer toxina botulínica no mento para diminuir a força do mentoniano, para ter um resultado melhor de expansão dos tecidos. Então, quando você tem só uma receita de bolo, você não consegue ter uma visão como essa, né? Depois que você começa a integrar uma coisa com a outra,
fica mais fácil de você pensar como isso, né? E hoje à tarde também aconteceu uma coisa muito interessante, veio uma outra paciente, e a paciente chegou e começou a conversar comigo, e eu já faço um escaneamento que é inevitável, né? Eu brinco, eu falo com a minha mulher que a gente vai para o shopping, aí ela fica olhando bolsa, fica olhando relógio, sandália, eu fico olhando a face de um, eu falo, deficiência de vento, precisava de fechada do nariz, ponta do nariz baixa, bisigomática está muito menor que a bigoníaca, então é uma coisa que faça ser automática. Quando ela sentou, ela estava com um rachado no lábio, um ressecamento e um rachado profundo. Aí ela virou de lado, o buraquinho do brinco, o orifício do brinco, estava todo vermelho, todo ressecado e a pele solta. Aí eu perguntei para ela, está tomando Rocutan? Ela falou, sim, estou tomando Rocutan. Aí eu peguei a anamnese dela, peguei o inventário de saúde, aí vi os remédios que ela estava tomando, realmente estava tomando lá o Rocutan. Num caso como esse, eu não preencho. Num caso como esse, eu só faço skin booster, porque o skin booster ajuda a trazer uma hidratação para a pele. Eu posso fazer um skin booster, no entanto, não posso fazer muito superficial, porque a pele está frágil. Mas a isotretinoína, uma das coisas... As pessoas têm dúvida, viu, Altamiro? Sobre poder ou não poder fazer procedimentos em quem está tomando um Rocutan. Pois é, o que é a história do Rocutan? A isotretinoína ela vai diminuir a produção, o volume das glândulas sebáceas, e a bactéria da acne que mora dentro da glândula, né, que vive dentro desse conteúdo mucoso da glândula, se você diminui a casinha dela, se você diminui o habitat favorável dela, ela também vai diminuir. Lógico que você parte para isso só quando você já deu antibiótico, quando um tratamento mais leve, como antibiótico e alguma coisa tópica não resolveu a acne, e você começa a pensar assim, gente, se essa paciente não tomar Rocutan, o que vai acontecer? Vai passar a juventude com espinha. O problema não é exatamente esse. O problema é a cicatriz de acne que virá. E muitas vezes a cicatriz é uma herança maldita indefinida. Então, o paciente não é errado tomar Rocutan. Se você percebe que o paciente tem a possibilidade de ficar com a cicatriz de acne, essa que eu acho que é a grande indicação de Rocutan. Não é a questão de, eu estou vendo que o paciente está com muita espinha, tem que tomar Rocutan. Não, sim, que tamanho que é, que quantidade que é, e vai ficar uma cicatriz, então tem que tomar Rocutan. Beleza. Tomou Rocutan, ele vai diminuir, ele vai ressecar, por exemplo, o olho da pessoa fica ressecado, a pele fica ressecada, tem muito menos muco na pele. Nesses casos, um paciente que chega para fazer um preenchimento de supratip, por exemplo, eu não preencho. Porque se a circulação está diminuída, por que é... Obrigado, querido Roger. Se a circulação está diminuída, eu aumento a minha chance de necrose. Agora, se eu vou fazer um skin booster numa camada mais superficial, e o skin booster ajuda na hidratação da pele, aí eu acho que é diferente. Aí eu acho que sim, poderia fazer. Então, o que eu faço? Nesses 6, 8 meses que o paciente toma o Rocutan, eu não faço nenhum preenchimento mais significativo. Eu não sei da experiência de vocês, foi uma coisa que aconteceu, que vem acontecendo comigo. Mas você acha que também não tem problema fazer? Eu acho que o skin booster não tem problema, porque, na verdade, o skin booster vai atrair o sangue que vem dos capilares, porque na epiderme nós não temos vasos, mas na derme nós temos vasos e nervos, nas duas camadas da derme, né? Nas 5 camadas da epiderme você não tem nenhum vaso sanguíneo, mas nas 2 camadas da derme você tem os vasos sanguíneos. Então, se você preenche ali no limite, na membrana basal, entre uma e outra, você vai atrair o sangue que está na malha capilar, para hidratar melhor essa pele e talvez até ajude um pouco. Tem cirurgião plástico que pede 6 meses, né? Que você pare por 6 meses para poder fazer qualquer cirurgia plástica. E foi uma questão que 6 meses, né? Eu perguntei como amiga. O que eu vejo de protocolo é as pessoas pararem 1 mês. Você trabalha com as 2 coisas. Se você vai fazer uma cirurgia maior, né? Porque numa cirurgia plástica é inegável que se cortam muitos vasos, né? Então, realmente, teria que esperar um tempo maior. E não é só isso, também a pele fica muito frágil, no sentido de não suportar a tração de sutura, né? Então, procedimentos mais invasivos podem gerar, inclusive, cicatrizes na pele, porque você não sabe como é que aquela pele vai se formar depois. Acaba mais pensando na cicatriz mesmo.
Sim. É verdade. Então, basicamente... Oi? Fiz um caso de hemiparalisia hoje com toxina, lembrei muito de você, das suas aulas. Hemifacial? Muito bonito vai ficar o caso, né? É muito bonito. Uma moça super nova, super bonita. É impagável, né? Você ter... aqui, bem grande, e ela está fazendo acupuntura, enfim, todo um acompanhamento, e agora a gente fez hoje, fez a aplicação hoje da toxina. Esses pacientes com síndrome de Sjögren são pacientes, Negrão, que, por exemplo, na periodontia, se você fizer um enxerto gengival, vamos trazer uma coisa bem mais para o entendimento das pessoas. A pessoa que tem Sjögren, que o Negrão está perguntando, se você fizer um enxerto gengival, dificilmente esse enxerto vai ter nutrição. Então, a tendência desse enxerto é a necrose, seguramente. E eu acho que a mesma coisa que tem de maneira sistêmica no jovem, também acontece de maneira sistêmica, no entanto, por um período, né, acontece com a isotretinoína, acontece com o Rocutan. Então, a pergunta do Negrão é muito legal, só que o Sjögren é para sempre, né? Enquanto que a isotretinoína, o tratamento dura aí 6, 8 meses, e depois faça uma interrupção de pelo menos 30 dias, ou para um tratamento mais invasivo, como a Marcela Bernardes falou, até 6 meses, para você poder ter, de novo, uma irrigação, uma circulação sanguínea periférica ideal, né? Mas eu não achei consenso, viu, nos trabalhos, não achei consenso. Não tem consenso, mas clinicamente, o trabalho clínico de anos, ele vale muito, né? O olho do clínico, a pessoa que vive disso, né? Eu já escutei muitos problemas, infelizmente, de pessoas que fizeram preenchimento, principalmente de supratip, e não se atentaram para o fato da pessoa estar fazendo uso da isotretinoína e colherem, infelizmente, essa questão da necrose. Mas teve outras pessoas que já tiveram necrose também de supratip e a pessoa não estava tomando a isotretinoína. Sim. No entanto, não são poucos os casos de Rocutan com necrose de ponta de nariz, né, de toxina, você acharia um problema fazer? Oi? Fazer a toxina, você acharia um problema? Nenhum problema. Porque a toxina, na verdade, ela não vai diminuir a circulação sanguínea periférica. Muitas vezes, até num caso de masseter que está super apertado, né, que está com a tensão, o tônus de repouso dele está aumentado, você diminuindo esse tônus, toda aquela capilaridade que passa entre as fibras musculares, vai realmente ter mais espaço, você vai ter uma irrigação melhor, então não tem problema nenhum. A minha preocupação maior é a parte superficial da pele. Quando você está tratando de partes mais profundas, a irrigação é muito mais abundante, né? Todos nós sabemos disso, que os problemas acontecem, na maioria das vezes, quando você está trabalhando numa camada mais superficial. Quando você trabalha numa camada mais profunda, você pode ter até uma hemorragia, mas você ter um bloqueio de fluxo sanguíneo realmente é muito difícil. Você tem uma isquemia. Tempo, né? A gente vai diminuir contração muscular. Então, em teoria, vai ter menos circulação, porque você tem menos movimento. Isso, tudo bem. O que é mais profundo, não tem problema. Não tem problema nenhum. E quando a gente vai chegando para o centro, né, tem que lembrar que os vasos vêm mais calibrosos e vão ficando menos calibrosos na região central da face. Exatamente, sei que você falou, é muito legal, porque nem a irrigação, nem a inervação cruza a linha média. Isso. Às vezes eu me surpreendo com algumas pessoas que não sabem disso. A gente fala isso e fala, mas como? Não. Existe uma carótida externa do lado direito, existe uma carótida externa do lado esquerdo, né? Isso. Não existe uma estrutura que cruze, né? Você pega a carótida interna ou externa, ela está do lado direito, ela está do lado esquerdo, não existe. Então, realmente é isso, você vem diminuindo, até que vai ficando realmente bem delicado em relação à linha média, que é onde está o supratip, né? É isso aí, o perigo é muito grande, né? Eu também acho que a gente deve sempre alertar o pessoal que faz a ROF, né, no sentido de pacientes que têm doenças de tecido conjuntivo, por exemplo, silenciosas, que ainda não sabem, geralmente são pacientes que têm algum histórico de autoimune na família, né, e que,
ou que têm diabetes também, que não estão tratando. Então, são pacientes que têm que ter um cuidado maior para que a gente não colha complicações aí depois dos procedimentos. O pós-operatório do diabético é muito ruim para tudo, né? O diabetes tipo 1, né, que é o diabetes insulino dependente, né, realmente é o pior. O mellitus 1, que é o juvenil, realmente é o pior de todos. Já no Brasil, menos que nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos tem muito mais diabetes 2, do tipo 2, que é o diabetes tardio ou senil, como a gente costuma chamar aqui, que já não é insulino dependente, na maioria das vezes vem até se tornar, com o passar dos anos, insulino dependente, é menos crítico, né? Sim. Mas o insulino dependente realmente é difícil, né? Realmente é um caso difícil e você tem que trabalhar muito em conjunto com o médico dessa pessoa, quem é que olha essa pessoa, né? Se você tem uma diabetes controlada, você está tranquilo, mas, teoricamente, eu, particularmente, não faço nada sem conversar primeiro com o médico da pessoa, né? Se o médico da pessoa diz que não, ele está controlado, está bem, pode fazer, tudo bem. Se a pessoa falar, eu não faço, eu não quero complicação nenhuma para mim, né? Mais um exemplo de que a ROF é séria, né? A gente precisa ter essas noções todas e para poder fazer um bom trabalho, né? Não é simplesmente colocar a boca, colocar malar, né? A endocrinologia é uma coisa linda. A endocrinologia é uma coisa linda dentro da medicina, e eu respeito muito quem entende da questão hormonal, quem entende da compensação, quais são os hormônios que desencadeiam a liberação de um hormônio, qual que é o efeito de um hormônio, qual que é o outro efeito que inibe, qual que é o outro hormônio que inibe. Então, nós sempre nós temos aí 3 tipos de hormônios, né? Um que é o que estimula, por exemplo, hormônios do hipotálamo, que estimulam os hormônios da hipófise a serem liberados, e nós temos também os hormônios que são os hormônios inibidores, né? Então, tem o somatostatin, por exemplo, que é um inibidor do metabolismo, tanto da insulina como do glucagon. Então, quem entende disso e vai um pouquinho mais além, entende de bioquímica, eu acho que aí é de babar. É a coisa. Na época da minha faculdade, é o final bioquímica... de uma faculdade aí, viu? Ó, na faculdade não dá valor, anatomia, histologia, fisiologia e bioquímica. Aí a gente vai ficando mais velho, com prática clínica, aí a gente quer voltar a estudar essas coisas, né? Porque valoriza. Eu também acho. Aquilo eu tenho muita paciente com hiper e com hipotireoidismo. Bastante. Acontece muito nos orientais, né? T3 e T4, né? Então, sempre lembrando base das linhas brancas. Também o efeito disso, né, no resultado da imunização, na durabilidade da toxina, por exemplo. O Negrão tá falando aí de linhas de Langerhans, né? Nós temos um sistema muito interessante na nossa pele, que são as células de Langerhans, né? Que nada mais são do que macrófagos especializados que estão aí na nossa primeira linha de defesa. Então, nós temos as células de Kupfner no fígado, que são também macrófagos. E uma coisa que pouca gente sabe, que realmente pouquíssimas pessoas sabem, é que os osteoclastos nada mais são do que macrófagos especializados, né? Se juntam aí 50 macrófagos, terminam com 20 núcleos, então você pensa uma célula com 20 núcleos, mas para destruir osso tem que ter 20 núcleos e tem que ter muita enzima, né? Tem que ter... É brincadeira celular, né? Então, quando uma célula se junta a outra para fazer isso, para destruir osso, é muito interessante. Então, esse sistema de defesa que nós temos, que é o sistema de Langerhans, né, as células de Langerhans, elas estão entre a epiderme e a derme e é a nossa primeira linha de defesa. Então, não é uma linha de defesa humoral, é uma linha celular, porque nós temos 2 tipos de defesa. A defesa celular, que são as cytokines, que vão fazer as cytokines, que são a primeira linha de defesa mais rápida, né, pelos linfócitos T,
e depois os linfócitos B, quando você precisa, você vai constituir anticorpos, mas os linfócitos B, eles demoram um tempo para se diferenciar. Primeiro, os linfócitos B, eles migram para os linfonodos, e lá nos linfonodos eles vão se maturar, também na bone marrow, que é a medula óssea, vão se maturar e produzir, vão se transformar, os linfócitos B se transformam em plasmócitos e fazer todos os tipos de anticorpos que nós precisamos. Até por isso que nós não podemos ficar desrespeitando as aplicações de toxina botulínica. Quando você aplica em menos do que 4 meses, você fica fazendo os terríveis retoques, né? Ah, vou fazer um retoque. Você vai induzir algum grau de imunogenicidade, porque existem memory cells, que são as células de memória, que vão, ao longo do tempo, produzindo pequena quantidade de anticorpos, e a pessoa vai tendo uma resistência à toxina botulínica. Ela fica lá no catálogo da célula. Ai, desculpa até. Falando que essa coisa de função celular é muito interessante, é como se a célula tivesse um catálogo, né? Ela encontra a toxina ali no catálogo, porque já reconheceu, já viu uma vez e fabrica anticorpo contra. Isso é fantástico, são os antígenos de superfície. As células são capazes de reconhecer, então, as células T, os linfocites do tipo T, até é engraçado porque a gente estuda assim, linfócito T e linfócito B. O linfócito T, você sabe por que chama T, porque ele vai se maturar no timo. O linfócito B, a gente não sabe por que esse trem chama linfócito B, mas é porque ele matura na bone marrow. Bone marrow é medula óssea. Aí a gente que fala português fica sofrendo na escola. Por que o professor não fala? O professor fala para mim, por que esse trem chama linfócito B, cara? Aí você tem que decorar, não é só falar que, gente, B em inglês é bone marrow, que é medula óssea, né? Mas você estava falando de células ósseas, eu ia dizer que nós, como dentistas, a gente sabe que um dos primeiros locais, né, de reabsorção e que provocam, né, acho que o primeiro sinal de envelhecimento que as pessoas vêm procurar para harmonização é o bigode chinês, né, o sulco nasolabial, e que a fossa canina é um dos primeiros lugares que sofrem essa reabsorção e que a gente tem muito essa visão, porque, enfim, a gente estuda o aparelho estomatognático, então, tu estava falando das células ósseas, é uma coisa que eu sempre falo até para o paciente, para eles começarem a ter essa consciência, né? Na verdade, com o passar do tempo, tudo perde volume, né? Até a polpa dental, que nada mais é do que um tecido conjuntivo especializado, a polpa dental, ela perde volume, ela vai diminuir o volume de células dela. Nós temos os odontoblastos ali no limite, né? Da polpa com a dentina, tem os odontoblastos. Esses odontoblastos vão diminuir, depois tem uma célula, tem uma parte que é uma zona de Weyl, que é uma zona livre de células, e depois nós temos a zona celular. Essa zona celular nada mais é do que fibroblastos, que é a célula mais importante do nosso conjuntivo. Qual que é a parte mais importante desse conjuntivo? Qual que é a célula mais importante? É fibroblasto. Né? Então, a polpa está cheia de fibroblastos. Quando você precisa de uma dentina terciária, porque a dentina primária é feita antes do fechamento do ápice. A dentina secundária é aquela feita depois do fechamento do ápice. A terciária é feita quando você tem alguma agressão. Quem vai se diferenciar em novos odontoblastos, quem vai fazer essa metaplasia, são a zone cell rich. Então, a zona rica em células que está cheia de fibroblastos dentro da polpa que vai fazer. Com o passar do tempo, você vai diminuindo esse volume e ela vai se tornando mais fibrótica, principalmente com fibras de colágeno que esses próprios fibroblastos produziram. Então, a própria polpa perde volume. Então, isso é uma coisa geral no nosso corpo. Isso que a Marcela falou, de você ter aqui na fossa canina uma perda de volume, isso acontece até mesmo dentro do próprio volume pulpar. Só que nós não temos como e nem por que preencher a polpa. Mas nós temos, sim, como preencher isso aqui. Graças a Deus, há 25 anos atrás, isso seria feitiçaria, né? Hoje, não. Hoje, nós podemos preencher isso aqui sem você precisar de ir para uma cirurgia plástica. E mesmo que você vá para uma cirurgia plástica. Vou para uma cirurgia plástica. Beleza. Mas você vai continuar sem volume. Você vai esticar a pele e continuar sem volume. Então, depois da cirurgia, você precisa de preenchimento. Uma coisa importante disso que você falou é que quando o paciente envelhece, né, seja ele homem ou mulher, ele perde nutrição e hidratação. Então, você tem menos vasos sanguíneos, você tem menos células, as células têm menos organelas dentro do seu citoplasma.
Então, qual é a idade para começar a preencher? O mais cedo possível, né, dentro da necessidade do paciente, para manter a hidratação, para manter a estruturação da pele e não deixar que ela chegue num nível, né, de envelhecimento que depois fica muito difícil reverter com a harmonização. Então, a harmonização não é só tratar o envelhecimento, é reestruturação de pele, é manutenção de hidratação, de funcionamento, de fisiologia. Então, as pessoas... para aqueles que não encaram muito bem essa questão do só estético, né? Nem sempre é só estético. A estética é um resultado de um trabalho funcional bem feito, né? Exatamente. Forma e função estão intimamente ligados, né? Estética. Graças a Deus. E quando a gente tem a oportunidade de fazer um curso mais longo, em que não existe aquela correria toda, né? Você começa a entender todas essas coisas. Quando um conhecimento começa a interligar com o outro, você tem vontade de ficar em pé, como diz o Negrão, jogar a cadeira para cima, de tanta alegria que você fica, nossa, isso aqui se une com isso, que legal esse conhecimento, né? E quanto mais você conhece aquilo que está embaixo da pele, melhor é para você, porque é muito triste, é muito difícil para quem não sabe o que tem embaixo da pele, porque a partir do momento que ele entra com a agulha 1 milímetro embaixo da pele, ele se torna um cego. Aí surgem duas perguntas, né? Oncotô, oncovô. E quando você tem essa noção, você, mesmo que você tenha essa noção, você tem que ter cautela, é claro, mas é muito mais confortável, muito mais gostoso para você. Então, eu convido a todos, eu vou encerrando aqui, depois as meninas encerram, eu convido a todos a irem para a SBUE, para terem esse conhecimento e nunca deixarem essa oportunidade maravilhosa que nós temos nesse momento agora, de trabalharmos também na face do paciente. Não perder o trem da história. Isso é parte da odontologia, nós estamos vivendo um momento histórico da odontologia. Não percam essa oportunidade. Com vocês, meninas. Eu queria te perguntar se não tem um spoiler da grade online, a gente já tem alguma... Da grade online? A grade online, a Beth já está divulgando isso, as meninas já estão divulgando isso, vocês podem entrar, vocês podem ver, serão 5 dias, haverão mediadores, então acho que vai ser muito legal, vocês devem sim se inscreverem. Bom, pessoal, eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar junto nessa equipe, né, de formar essa grade de Hoff num congresso tão maravilhoso, né, admirável que é esse encontro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, e acredito que um ano vai passar muito rápido, 1 ano e meio também, daqui a pouco a gente vai poder se encontrar nesse evento. Parabenizar o Christian Coachman pela grade do evento, realmente é uma grade de peso, né, um dentista que tem tanto a projeção internacional, e a Hoff vem aí para complementar muito, é uma ferramenta de diagnóstico, de finalização dos casos, que quem ainda não entrou está perdendo tempo. Ótimo, realmente. Queria agradecer estar aqui com vocês, de poder, enfim, passar para as pessoas um pouquinho do que é a SBOE e do que é esse braço, né, da harmonização orofacial dentro da SBOE, de dizer que quem não conhece não pode deixar de conhecer. Realmente. É um congresso de uma qualidade, assim, extrema, tudo é muito pensado, tudo é muito planejado, com muita qualidade, envolvendo clínica e pesquisa, então isso é muito bacana, e que, enfim, tem vários benefícios você ser sócio da SBOE, você estar nesse grupo e diante dessa equipe toda que leva a SBOE há 25 anos, né, e que agora a gente ter essa oportunidade de ter harmonização dentro, né, do congresso, fazendo parte da grade, só veio complementar, e que a gente quer, enfim, manter essa qualidade, manter esse caminho da harmonização, com tamanha qualidade como vem vindo a odontologia restauradora dentro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética. Ótimo, eu acho que quando o Marcelo idealizou a SBUE, ele tinha bem essa noção de que uma vez que você seja membro, você realmente é membro de alguma coisa. Eu quero dizer o seguinte, se um paciente seu te ligar lá em Natal ou lá no Rio Grande do Sul e dizer, olha, eu preciso de um dentista aqui, você entra em contato com a Sociedade de Odontologia Estética, eles têm quem te indicar. Se você, por sua vez, estiver com você mesmo, precisando de alguma coisa científica, de alguém,
você liga na SBOE, você tem várias pessoas para te dar um suporte científico. Então, é uma coisa maior do que você pensar em ir apenas no congresso. Então, é realmente bem bacana essa parte. A gente fica engajada, né, com essa qualidade da odontologia estética agora da orofacial, da harmonização orofacial. É isso então, meninas. Eu me despeço, agradeço a participação de vocês, mando um beijão para a Andréa Tedesco, que é uma pessoa que está conosco aí também, e espero vê-las muito em breve e ver a todos que nos assistiram aqui, agradecer também o Negrão pela participação dele, muito obrigado, Negrão, tá? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Um beijo. Obrigada pelo tempo. Amém. Beijo. Obrigada. Tchau.